E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre divisibilidade. Eu vou dar um resumão do que é divisibilidade e colocar alguns exemplos. Então nós vamos ter dois vídeos. Nesse vídeo eu vou explicar e no próximo eu vou pegar uma lista de atividade e vou resolver junto com vocês aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro, divisibilidade, para que serve ela? Na verdade, é quando eu quero saber se um número é divisível por outro. Exemplo, vamos lá. Eu quero saber se o 84 é divisível por 8. Basicamente, é só eu entender que 8 vezes alguma coisa tem que dar 84. E como é que a gente sabe disso? Dividindo, né? Então eu posso simplesmente chegar a 84 dividido por 8. E aí nós vamos fazer a divisão. Pega o primeiro número. 8 vezes quanto dá 8? 1, tudo bem. Subtrai 8 menos 8, 0. Desce o próximo número, que é 4. 8 vezes quem dá 4? Não tem como, né? Porque 8 vezes 0 dá 0. E 8 vezes 1 dá 8, já passou. E não tem nenhum número aqui para eu descer mais. Então, eu tenho que colocar 0. 0 vezes 8 é o que chega mais perto, que dá 0. Diminuo, 4 menos 0, 0. Tudo bem. Tem número para descer agora? 4 menos 0, 4. Tudo bem. Tem número para descer? Não tem. Então eu vejo que essa divisão, ela sobrou um número. Ou seja, 84 não é divisível por 8. Significa que quando sobra algum número, quando o nosso resto, que é o número que fica aqui, nosso resto, ele é maior que 0, ou seja, sobra alguém, significa que o número não é divisível. Quando ele sobra 0, ou seja, não sobra nada, significa que o número é divisível. Vamos para um exemplo aqui. Então aqui a resposta já é não. Mas e se fosse 88? 88 é divisível por 8. Então, como é que a gente pode saber? Dividindo, né? Como a gente já viu. Que eu tenho que saber um número vezes 8 que dá 88. E essa forma podemos fazer com a divisão. Então, eu vou fazer aqui no canto. 88 dividido por 8. Pego o primeiro número. 8 vezes quanto dá 8? Isso aí, e nenhum outro. 1. Coloco o resultado. 8 menos 8, 0. Desce o próximo número, que é o próprio 8. E novamente, 8 vezes quanto dá 8? Isso aí. 1. Coloco o resultado e subtraio. 0. Ou seja, essa divisão sobrou 0. É uma divisão exata. Se é uma divisão exata, significa que 88 é divisível por 8. Ou seja, a resposta é sim. Ok? Só que aí vai minha pergunta. E se, por exemplo, fosse um número 13.508? E eu tenho que fazer essa divisão. É uma divisão não tão longa, mas não se compara a essa que nós estamos fazendo. E aí que vem a necessidade de criar os critérios de divisibilidade. Ou seja, tipo uma fórmula, um macete, um jeito de a gente conseguir encontrar a resposta de forma mais rápida e que seja segura. E assim vem os critérios de divisibilidade. Então vamos lá. Os critérios de divisibilidade, nós começamos pelo 2. Então vou apagar aqui. Então nós começamos pelo número 2. Então qual é o critério de divisibilidade por 2? Ou seja, como que eu sei se um número ele é divisível por 2 ou não? A regra é simples. Basta esse número, vou até escrever aqui com vocês. Basta esse número ser par. Se o número ele for par, significa que ele é divisível por 2. Tá, Homero, mas como é que eu sei se um número é par ou não? Para um número ser par, vou colocar aqui, par, significa que ele precisa terminar em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8.
Se o número terminar com algum desses algarismos aqui, significa que ele é par. Exemplo. Vamos lá. O número 1352 é divisível? E aí vem a dúvida. Como é que eu poderia fazer? Que nem eu tinha mostrado lá no início, com a relação de divisão, não é? Eu posso simplesmente pegar 1352, dividir por 2. É o que eu vou fazer com vocês. Eu pego o primeiro número, 1. O 1 é menor que 2, então não tem como. Então eu pego mais um número, 13. Então 13 é divisível por 2? Duas vezes quanto chega perto de 13? Muito bem. Vocês estão bem na tabuada. 6 vezes 2 dá 12. E aí eu subtraio, né? 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Perfeito. Desce o próximo algarismo. Quem é? O 5. 2 vezes quanto chega perto de 15? Então eu pego 7. 7 que dá, 7 vezes 2 dá 14. Coloco o resultado lá embaixo e subtraio. 5 menos 4, isso aí, 1. 1 menos 1, 0. Perfeito. Desço o próximo algarismo. Quem é? 2. Tá aqui em cima. Desci ele. 2 vezes quanto chega perto de 12 ou dá 12? Isso aí, o 6. Então eu pego 12. 12 menos 12, 0. Ou seja, uma divisão exata. Se é exata, perfeito. É divisível. Mas vamos usar agora o critério de divisibilidade. Olha só, o 1352, ele é um número par? Sim, porque ele termina com o 2. E o 2 está aqui, ó, entre os números que são pares. Então, só por isso, eu já posso afirmar que 1352 é divisível por 2. Sim, porque ele é um número par, pois termina com 2. Então, já facilita a nossa vida, sabendo só desse critério de divisibilidade, sem eu precisar fazer essa divisão um pouquinho extensa. E assim segue. Vamos lá. Agora, como é que funciona? Muitos alunos, eles até falam, né? Se o 2 é par, né? Se o 2... o critério de divisibilidade significa que o número tem que ser par, o 3 aí tem que ser ímpar. Não. Lembre-se que cada número, o 2, o 3, o 4, o 5, a gente vai seguir entre eles, cada número ele tem a sua própria regra. Não compare, não tenta seguir uma sequência entre eles. Então, o critério de divisibilidade do 3 ele é assim, ó. A soma dos algarismos estou fazendo aqui junto com vocês acompanharem, precisa ser divisível por 3. Divisível por 3. Tá, mas como assim? Vamos com um exemplo. 357. Quero saber se esse número é divisível por 3. Então lembra, a gente pode dividir ele por 3, que é uma possibilidade, não quero anular ela de forma alguma. E se o resto for 0, é divisível. Se o resto não for 0, não é divisível. Ou podemos fazer da seguinte forma. 357. Quais são os algarismos? O 3, o 5 e o 7. E o que o critério de divisibilidade faz? Soma dos algarismos. Então eu pego 3 mais 5 mais 7. 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15. O 15 é divisível por 3, ou seja, na tabuada do 3, tem alguém que 3 vezes alguém dá o 15? Sim, né? Porque 3 vezes 5 dá 15. Então, se o 15 é divisível por 3, também o 357 é divisível por 3. Então, eu posso simplesmente pegar essa regra, sem precisar dividir, e fazer esse critério de divisibilidade. Vamos para um outro exemplo. 692. Peguei um número qualquer, aleatório. E eu quero saber, né? 6 mais 9 mais 2. Que o critério de divisibilidade fala isso pra gente. 6 mais 9, 15. 15 mais 2, 17. Na tabuada do 3 tem alguém que dá 17? Vamos lá, ó. O 3 vezes 5
dá 15. Perfeito. O 3 vezes 6, 18, já passou. Ou seja, não tem ninguém que dá 17. Ou seja, se 17 não é divisível por 3, 692 não é divisível por 3. Ok? Então, basta pegar os algarismos, somar eles, somando eles, você vê se é divisível por 3 ou não. E assim valida. Certinho? Por enquanto só estou definindo com vocês. No outro vídeo, que é a parte 2, eu vou resolver uma lista com 20 questões, bastante. E a gente vai treinar mais ainda e rever esses critérios, ok? Por enquanto eu quero que você entenda cada um deles. Agora a divisibilidade por 4. A divisibilidade por 4 funciona bem assim, ó. Eu vou definir aqui com vocês. Pegando os dois últimos algarismos, eles precisam ser divisíveis. Divisíveis por quem? Justamente pelo 4. Deixa eu colocar aqui por 4. Tá, Homero, como assim? Não entendi. Vamos pegar um número. Exemplo 352. De novo, foi esse número que a gente tinha pegado? Não, foi 357, né? 352. Ele é divisível por 4? Como é que eu sei? Olha o que aqui a regrinha fala. Pegando os dois últimos algarismos. Quais são os dois últimos? 52. Então, 52 tem que ser divisível por 4. Então, eu pego 52, venho aqui e divido por 4 para saber se é divisível, né? Porque se sobrar 0, é divisível. Se não sobrar, não é divisível. Então, eu pego o primeiro número, 5. 4 vezes quanto chega perto de 5? Sei. 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, 1. Desço o próximo número, 2. 4 vezes quanto chega perto de 12 ou dá 12? O 3, né? 3 vezes 4 dá 12. Coloco o resultado embaixo. 12 menos 12, 0. Ou seja, se 52 é divisível por 4, 352 também é divisível por 4. Muito bem. Ah, Homero, mas eu poderia ter pegado simplesmente o 352 e dividir por 4. Não daria a mesma coisa? Daria a mesma coisa. Vamos testar aqui. Pego o primeiro número, 3. 3 é menor que 4, né? Não tem como. Então, pego 35. 4 vezes quanto dá 35? Então, eu pego que 4 vezes 8, ele dá quanto? 32. E o 4 vezes 9? 36. 36 passou, então é o 8. 8 vezes 4, 32. E eu vou diminuir. Perceba que a tabuada tem que estar na ponta da língua, né, de vocês. 5 menos 2, 3. 3 menos 3, 0. Desço o próximo número. Quem é o próximo número? O 2. 4 vezes quanto dá 32? Ó, acabei de fazer aqui. 4 vezes 8. De novo. Coloco o resultado, subtraio. 0, 0. Tem mais alguém para descer? Não tem. Então significa que também é divisível. Concordo com você que bastava pegar o número e dividir. Não tinha necessidade de dar regra, né, de divisibilidade, sendo que a diferença dos dois não é muito grande. Mas e se fosse um número, exemplo, 32.404? E você pegar o 32.404 e dividir, talvez seria um pouquinho longo. O que a gente pode pegar? Pega os dois últimos algarismos, quais são? O 0 e o 4, e vejo se o 0 e 4 é divisível por 4. 0 e 4 divisível por 4, né? O 0 aqui, a gente pode apagar ele, porque está na frente. E eu pego 4 vezes quanto dá 4? Exatamente, 1. 4, diminuo, sobra 0. Ou seja, só com essa divisãozinha eu consigo afirmar que 32.404 também é divisível por 4. Então, tanto para esse como para todos os outros, a ideia não é vocês ficarem dependentes ao critério de divisibilidade, mas sim não ficar dependente somente a divisão. Então, quando tem um número muito grande, por exemplo, vocês podem ter o critério de divisibilidade para facilitar a vida de vocês e fazer a questão mais rápido, sem ficar dependendo de uma divisão que talvez pode ser longa, e se algo é muito longo, ele é mais fácil de você errar, ok?
Então, critério de divisibilidade por 4, feito. Vamos agora para o 5. 5 é bem legal. O critério de divisibilidade do 5, basta o último algarismo terminar em 5, muito bem. Só que não só o 5, o 0 também. Ou 0. Então, qualquer número que termine em 5 ou em 0 é divisível por 5. Olha só que fácil. Imagina aí, você pegar o 308.955 e você dividir 308.955 por 5 até chegar lá no final e saber que dá 0 e ser divisível, você não pode simplesmente chegar e pegar a regra. O último algarismo, quem é o último? O 5. Pronto. Se é o 5 ou o 0, ele é divisível por 5, ok? Então, se eu tenho um número, por exemplo, 32.607, eu já afirmo, não é divisível. Vou colocar aqui, ó, divisível, esse aqui, divisível, e esse aqui não é divisível. Por que que ele não é divisível? Porque ele não termina nem em 5 e nem em 0. Ele termina com 7. Então, só pelo último algarismo você já define isso, sem precisar dividir nada, ok? Então, essa regra aqui facilita muito na hora de uma questão, hein? Vamos lá, agora o critério de divisibilidade do 6. A gente vai só até o 10, depois do 10 eu vou mostrar qual é o do 100 e do 1000, que é bem parecido com o 10, ok? E a gente finaliza. Então, o critério de divisibilidade por 6, ele é a junção de dois critérios. Como assim? Para um número ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, se um número é divisível por 2 e por 3, ele também é divisível por 6, automaticamente. Ou seja, vamos por exemplo, né? Sei lá, vamos pegar o 800, deixa eu escrever aqui, 822, né? Vamos pegar o 822. Ele é divisível ou não por 6? Então, como é que eu sei? Eu preciso ver se ele é divisível por 2 e depois por 3. Primeiro, por 2. Como é que é? Por 2, lembra? Recapitula aí. Ele precisa ser par. Como que é um número par? Termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ele termina em 2. Ou seja, é divisível por 2. Ok. Agora tem que saber se também é divisível por 3. Vamos colocar aqui, ó. 822, vou trocar a cor da letra. 822 é divisível por 3. E eu venho e confiro. Lembra da regrinha do 3? A soma dos algarismos, isso aí. 8 mais 2 mais 2. A soma tem que ser divisível por 3. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. Na tabuada do 3, tem como dar um 12? Claro, né? Porque 3 vezes 4 dá 12. Então, perfeito. É divisível. Divisível por 3. Se é divisível por 2 e por 3, isso aí. Também é divisível por 6. Então, 822 é divisível. Ele tá ruim aqui. Por 6. Ok? Então, tem que ser dessa forma. Um exemplo, só pra gente finalizar o do 6. Se fosse vou pegar o 832. Olha só. O 832, ele é par, porque termina em 2. Então, ó, par. Perfeito. Mas ele não é divisível por 3. Por quê? 8 mais 3 mais 2. 8 mais 3, 11. 11 mais 2, 13. Na tabuada do 3, tem alguém que dá 13? Não tem. Então, ó,
não é divisível por 3. Ou seja, se um deles, ou 2 ou 3, não for divisível, automaticamente também não é divisível por 6. Ok? Então, eu vou escrever aqui para a gente definir. 832 não é divisível por 6, ok? Porque apesar dele ser par, ele não é divisível por 3. Perfeito. E aí, nós vemos agora para a divisibilidade do 8. Ué, Homero, e a do 7? Aí vem uma questão. A do 7, existe um critério de divisibilidade? Existe. Tem uma regrinha que pode ser feita. Só que essa regrinha que é feita, ela se torna um pouquinho complicada. E por ela ser um pouco complicada, que é extensa, não compensa. Basta a gente pegar um número, dividir por 7. Se sobrar 0, é divisível por 7. Se não sobrar, não é divisível por 7. Ou seja, nós não queremos criar uma regra, um critério de divisibilidade que não compense. Justamente porque os critérios de divisibilidade é para facilitar a nossa vida. Ou seja, para a gente conseguir não dividir o número, para se tornar mais rápido e não mais complicado. Então a do 7 não compensa a gente gastar tempo nela, justamente por conta disso. Que basta você dividir, se sobrar 0, perfeito. Se não sobrar, não é divisível, ok? Então vamos para a do 8. Caso você tenha curiosidade de saber qual é, depois eu vou gravar um vídeo, tá? Ensinando o critério de divisibilidade por 7, mostrando como que foi encontrada ela, por que não é utilizada nas escolas, né? Que é justamente essa justificativa que eu dei. E também você pode pesquisar por aí e matar sua curiosidade. Para o vídeo não ficar longo, vamos para a do 8. Então, o critério de divisibilidade do 8 é muito parecido com aquele critério de divisibilidade do 4. O do 4 não era pegando os dois últimos algarismos e eles precisam ser divisíveis por 4. Eu vou copiar esse critério. Olha só. Vou copiar ele, jogar lá na do 8 e vou mudar aqui para vocês entenderem qual a diferença. Deixa eu apagar esse 4. Vou jogar lá na do 8. E olha só. A diferença é, pegando os dois, não são os dois, são os 3 últimos algarismos. Então eu vou escrever aqui, ó. Os 3 últimos algarismos, eles precisam ser divisíveis não por 4, né? Como nós estamos falando o do 8, então tem que ser divisível por 8, ok? Essa é a única diferença. Por ser 8, tem que ser divisível por 8, óbvio. E não são os dois últimos, são os 3 últimos. Exemplo. Se eu pego o número 9.416, perfeito? Quero saber se ele é divisível por 8 ou não. Eu não preciso pegar o 9.416 e dividir por 8. Eu posso pegar os 3 últimos. Quais são os 3 últimos? 416. Perfeito. Pego 416, divido por 8. Pego o primeiro número, né? Aquele velho esquema da divisão. Pego o primeiro algarismo aqui, 4. 4 é menor que 8. Então tem que pegar 2. 2 algarismos, 41. 8 vezes quanto chega perto de 41 ou dá 41? Isso aí, 8 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Coloco o resultado, subtrai. 1 menos 0, 1. 4 menos 4, 0. Desce o próximo número, 6. 8 vezes quanto chega perto de 16 ou dá 16? Isso aí, o 2. 2 vezes 8, 16. 16 menos 16, nada. Ou seja, se 416 sobrou 0, que é divisível por 8, significa que 9.416 também é divisível por 8. Ok? O critério de divisibilidade serve muito para 8 para quando são números grandes. Exemplo, eu pego um número aqui, 809.351. Ao invés de eu pegar o 809.351 e dividir por 8, eu pego somente o 351 e vejo se ele é divisível ou não. Vamos ver isso aqui? Nem sei. Peguei um número aleatório. 351 e dividi por 8. Vamos lá.
Pego o primeiro algarismo, 3 não tem como, porque é menor. Pego os dois primeiros algarismos. 35. 8 vezes quanto? Chega perto de 35. Isso aí, 8 vezes 4, que dá o 32. 5 menos 2, 3. 3 menos 3, 0. Desce o próximo número, 1. Qual número chega perto de 31? Ou dá 31 vezes 8? Isso aí, 8 vezes 3 é 24. Deixa eu baixar aqui. 1 menos 4, não tem como. Pega emprestado. 11 menos 4, 7. 2 menos 2, 0. Ó, sobrou um número. Então não é divisível. Se 351 não é divisível por 8, 809.351 também não é divisível por 8. Ok? Então, o critério de divisibilidade é necessário somente quando é um número grande. Homero, se por exemplo for o número 84, não, 84 não, foi o primeiro número que eu dei lá no exemplo, né? Mas 53. Não, quais são os 3 últimos algarismos? Na verdade, só tem 2 algarismos, né? Então eu pego 53 e divido por 8 normalmente. E eu vejo se tem na tabuada do 8 ou não. E aí segue. Então o critério de divisibilidade ele só vai servir pra gente quando for um número extenso, um número grande e não pequeno. E aí nós vamos agora para o critério de divisibilidade do 9. Assim como o 8 é bem parecido com o 4 em relação à regra, o 9 também é bem parecido com o 3. Então cadê o do 3? Quando a gente viu aqui, ó, a soma dos algarismos precisa ser divisível por 3. Eu vou também fazer a mesma coisa. Vou copiar esse critério de divisibilidade, vou jogar lá no 9. E qual vai ser a diferença? Que ao invés de ser divisível por 3, ele tem que ser divisível por 9. Exatamente. Só isso. Ou seja, como é que eu sei se um número é divisível por 9? Quando a soma dos algarismos precisa ser divisível por 9. Ou seja, quando ele for divisível por 9. Exemplo, 252. Ok? Vou pegar esse número e vou somar. 4 mais 5 mais 2. Somando todos os seus algarismos, 4 mais 5, 9. 9 mais 2, 11. Na tabuada do 9, tem como dar 11? Não, né? Porque 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Então não tem como. Se não tem como, significa que o 452 não é divisível por 9. Ok? Ou seja, deixa eu escrever aqui. 452 não é divisível por 9. Vamos para outro exemplo. Deixa eu ver aqui. O 918. Será que é divisível por 9? Mesma coisa. Pega os algarismos e soma. 9 mais 1, 10. 10 mais 8, 18. 18 tem na tabuada do 9? Sim, né? Porque 9 vezes 2, 18. Então, se tem, eu posso afirmar que 918 é divisível por 9. Ok? Então, simples assim, sem eu precisar fazer uma divisão extensa, eu posso simplesmente somar os algarismos, que nem a regra do 3, e ver se é divisível por 9. Ok? E agora nós vamos para o 10. A do 10 é o critério de divisibilidade mais fácil que tem. Então, a do 10, basta o número terminar em 0. Não é parecido com a do 5? A do 5 tinha que terminar em 5 ou 0. A do 10, só o 0. Ou seja, independente. Vou colocar um número gigantesco aqui. Desse jeito. Pronto. E o outro número desse jeito. Então vamos lá, vamos tentar ler esse número aqui, ó. Separa em 3. Então tem 45.893.120.832.
Imagina você dividir por 10 e dividindo. Então não tem nem noção, né? Em relação, não faz nem sentido fazer essa divisão. Basta ver o último algarismo. Qual é o último algarismo? 2. É divisível por 10? Não. Não é divisível por 10. Por quê? Porque tem que terminar em 0. E esse número aqui, que ele é 458.910.340. Qual é o último algarismo dele? Exatamente, o 0. Se é o 0, sim, é divisível por 10. Por quê? Justamente termina em 0, ok? E por fim, a gente tem a divisibilidade de 100, de 1000, de 10.000 e por aí vai, que são bem parecidas. Eu vou fazer a do 100 e a do 1000 para vocês entenderem. Enquanto, vou até copiar o mesmo critério de divisibilidade do 10. Ó, o 10 não bastava o número terminar em 0. O 100 basta o número terminar em 00. Justamente porque o 100 tem 2 zeros. Então, por exemplo, se eu tenho 3.500, é divisível por 10? Por 100, perdão? É, porque termina em 2 zeros. O 3.000, o próprio 3.000, é divisível por 100? Sim, porque ele termina em 2 zeros. Ele termina em 3, só que só por ter 2 já foi. Inclusive, eles também terminam com 1 zero. Ou seja, eles também são divisíveis por 10. E assim você segue a mesma regra. Ou seja, tá, professor, mas e o 1000? Qual a regra? Mesma coisa. Ao invés de terminar com 1 zero ou com 2 zeros, o do 1000 ele vai terminar em 3 zeros. Ok? E aí qualquer número que termine em 3 zeros, ele é divisível por 1000. Então perceba que todo número que é divisível por 1000 também é divisível por 100, porque vai terminar com 2 zeros, e também é divisível por 10, porque vai terminar com 1 zero. E assim segue a regra com 10.000, com 1 milhão e por aí vai. Ok? A dica que eu dou para vocês, se tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários, podem perguntar, reassistam o vídeo se necessário for, tá bom? Tem a parte 2, que vai ser uma parte relacionada a uma lista de atividade que eu apliquei na minha turma e eu vou resolver com vocês, tirar dúvida nessa lista, né? Usando esses critérios de divisibilidade, tá bom? E se você achou legal, eu peço o like do vídeo, ok? Se vocês quiserem, compartilhem, porque isso ajuda a chegar a mais pessoas que têm essas dúvidas e precisam ser sanadas, tá bom? Pode ajudar muito elas. Então, valeu, até o próximo vídeo.